Nessa semana vamos separar as verdades bíblicas das especulações humanas acerca da besta e também acerca do anticristo. É um tema difícil, é um tema pesado, é um tema desafiador, mas eu espero você a partir de agora, de segunda a quinta-feira, ao vivo aqui na Novo Tempo, no programa Apocalipse, Revelações de Esperança, dentro do nosso Escola Bíblica. A gente volta já. Um dos temas bíblicos mais intrigantes é a revelação acerca do anticristo. E é esse o tema que nós vamos abordar essa semana aqui no Apocalipse Revelações de Esperança, dentro do Escola Bíblica. Seja bem-vindo, estamos juntos mais uma vez, a cada semana um tema diferente aqui na Novo Tempo, nesse programa de estudo da Palavra de Deus. Eu quero começar, estava pensando um pouquinho aqui. É claro que existem pessoas que têm basicamente apenas um primeiro passo no livro do Apocalipse. Estão começando, estão engatinhando, são apenas bebês, né? Não têm noção completa do livro do Apocalipse. Existem pessoas que são já profundas, conhecem de uma maneira bem profunda esse livro. E a gente está estudando juntos aqui, entendendo que existem pessoas que conhecem muito bem, existem pessoas que conhecem pouco do livro do Apocalipse, mas eu creio que as revelações aqui apresentadas, de alguma maneira, expressam a mensagem de João, o profeta do livro do Apocalipse, para mim e para você também. Seja muito bem-vindo. A gente está começando o programa de hoje e eu vou lembrando a você que você pode ter em mãos o material que a gente tem como base aqui, como referência também do nosso programa. Nessa temporada, que vai encerrar mais ou menos no finalzinho ali do mês de novembro, nós estamos apresentando sobre o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Deixa eu fazer uma coisa para você, lançar um desafio. E o desafio é o seguinte: pelas redes sociais, você pode comunicar com a gente, seja através do Instagram, seja através do Facebook, do YouTube também. Eu quero lançar um desafio. No final do programa, você que assistiu o programa hoje, assistiu ele inteiro, escreva para a gente o que você achou do tema de hoje. Você concorda ou não? Se você entendeu ou não? Se você pensa de uma outra maneira? Se foi claro ou não? O nosso Facebook, que aliás a gente já está transmitindo ao vivo agora, é o facebook.com/Escola Bíblica NT. Você pode comentar na nossa live, tá? No Facebook agora, a gente está transmitindo ao vivo também. Se ficou alguma dúvida, você pode fazer, sabe o quê? Enviar para a gente uma pergunta também. Durante essa semana a gente vai estar abordando o tema e podemos responder a sua pergunta sobre o tema apresentado nessa semana também. Nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT, tá bom? Siga o nosso Instagram também, a gente faz questão de postar sempre algumas mensagens para você. E não se esqueça de uma coisa, você pode acompanhar os programas anteriores, das semanas anteriores, no nosso YouTube. Estão todos lá, são 60 programas que a gente já tem, ok? Vários temas. Essa semana é a 16ª semana, é o 16º assunto e é um assunto muito forte. E se você ainda não pediu a revista, dá tempo de você pedir também. Que revista é essa? É essa daqui, Apocalipse Revelações de Esperança, é o nosso guia de estudos. Deixa eu mudar de câmera aqui para apresentar para você bem mais perto aqui. É esse material que a gente tem estudado aqui nesse estudo especial, nesse programa também, Apocalipse Revelações de Esperança. E é só você entrar em contato através desse WhatsApp que você viu na tela agora, tá? Salva o número no seu celular, se for bem fácil para você, e envia para a gente a mensagem de que você quer esse material. Vai ficar muito mais fácil de você acompanhar os próximos temas. Essa semana, a gente está falando sobre a besta que sobe do mar. Que tema! Tão estranho, aparentemente, né? Mas é um tema importante. E eu quero lembrar você que você pode pedir o material também que eu ofereci agora pelo telefone, tá? Ao vivo, nós estamos agora, e se você quiser pedir pelo telefone, 12h30, se você estiver assistindo a reprise em horário comercial, qualquer hora do dia, das 8 às 6 da tarde, você pode ligar e dizer assim: olha, eu ouvi ali no programa Escola Bíblica e eu quero receber esse material na minha casa,
é gratuito para você, tá bom? Quero, com muito carinho, agradecer a você e a gente começa com uma oração agora. E na sequência eu quero lançar uma pergunta para você, alguns desafios para a gente começar o tema dessa semana aqui. Obrigado, bom Deus, por mais um estudo, por mais um tema. É mais um desafio para nós humanos, que somos tão limitados. Mas eu creio que esse tema é muito importante para cada pessoa que está acompanhando. É importante porque revela a situação do mundo de hoje e envolve a cada um de nós. Nos ajude a compreendermos a Tua vontade, as Tuas verdades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando você ouve falar sobre o anticristo, sobre a besta que sobe do mar, semana que vem vai ser a besta que sobe da terra, e elas têm uma relação uma com a outra. Olha, é interessantíssimo, é muito importante e você vai entender a lógica que isso tudo tem. Só que antes de eu começar com as perguntas para você, eu quero falar algo muito importante, do meu coração para o seu coração. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você acredita em Deus, se você se deparou com esse programa aqui, mesmo não tendo uma denominação religiosa, mesmo não tendo uma religião específica, se você é cristão, não sei se você é católico, se você é de outra denominação qualquer, presbiteriano, batista, adventista, da Assembleia de Deus. O importante é que você abra o seu coração agora. Entenda que algumas coisinhas aqui vão tocar você. Algumas pessoas vão se sentir até de repente assim, poxa, é isso? Está falando de mim? Não estamos falando de você, estamos falando do que a Bíblia diz. Mas você está disposto e disposta a ouvir realmente o que a Bíblia diz? Então a gente vai começar com algumas perguntas bem interessantes para você aqui. A besta que sobe do mar. Esse é o tema. Essa imagem, essa foto, esse desenho, na verdade, é um desenho clássico, né? Se você roda aí várias palestras, várias imagens contidas aqui no Brasil, fora do Brasil, tem essa ilustração, esse desenho como base, a besta que sobe do mar. Que imagem estranha, né? Aparentemente confusa. Mas quando a gente começa a falar sobre o anticristo e a besta, que tem uma ligação uma coisa com a outra, surgem algumas perguntas. Eu queria que você pensasse comigo. Alguma pergunta é relacionada ao anticristo. A primeira pergunta, perdão. Ele é um líder religioso, o anticristo é um líder religioso ou é um político? Será que o anticristo é uma pessoa ou será que ele é um país? Então surgem essas perguntas aí. O que você acha? Você acredita que o anticristo é o quê? É uma pessoa? É um político? É um líder religioso? É um país? É uma instituição? Ele já veio? Ele virá? É apenas uma ideia, um conceito? Segundo João, olha o que diz. 2 João 1, verso 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. O primeiro ponto que a gente tem que entender acerca do anticristo é exatamente a explicação desse verso que diz o seguinte: o anticristo, e aqui está a explicação, é todo aquele que se opõe e coloca-se no lugar de Cristo. Então, se tem alguém que não aceita Cristo Jesus como Senhor, como aquele que morreu, ou ainda que diga que aceite, ainda que aparentemente levante o nome de Cristo, mas muitas vezes se coloca no lugar dele em vários aspectos, aparentemente valoriza o nome de Cristo, mas no fundo valoriza a si próprio, essa pessoa torna-se um anticristo. Existe uma pesquisa no Instituto de Pesquisa americano, que tem a ver com religiosidade. Foi feita uma pesquisa sobre qual é o pensamento das pessoas sobre quem é ou o que é o anticristo. E essa pesquisa foi feita somente entre líderes religiosos. Olha só o resultado dessa pesquisa, eu queria mostrar para você. Uma pesquisa feita com pastores, está lendo aí, conseguindo acompanhar comigo? É possível afirmar que aproximadamente 49% deles, ou quase metade, acreditam que o anticristo é uma figura humana real, a qual vai surgir no futuro. Outros dizem que não há um anticristo, 12% dizem que não há um anticristo, mas que ele seria apenas uma personificação do mal.
14% dizem. Ou uma instituição, 7% dizem que é uma instituição. 6% afirmam que o anticristo já esteve aqui e não está mais. Você tem alguma visão sobre o que pode ser o anticristo no Apocalipse? A gente vai estudar hoje e ao longo dessa semana também. A primeira pergunta do nosso guia de estudos, se você está com ele na sua casa aí, é o capítulo 16, e a pergunta é a pergunta número 1, e a pergunta é essa: onde o anticristo surgiria produzindo o abandono da verdade dentro da igreja cristã ou fora dela? O anticristo ele surge dentro da igreja ou fora da igreja? Olha que interessante o texto de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim: esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Paulo, quando a gente pega o contexto desse verso, a gente entende algo muito interessante. Paulo está querendo dizer acerca daqueles que combaterão a mensagem do verdadeiro Cristo, da adoração ao verdadeiro Deus, ao sacrifício de Jesus. E no contexto desse verso a gente percebe uma coisa muito importante, que o anticristo, ele surgiria dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio meio religioso, e ele se colocaria muitas vezes no lugar do próprio Deus, de maneira velada, de maneira escondida, de uma maneira a fazer com que a sociedade aceitasse isso e não rejeitasse, mas interiorizasse no coração de cada pessoa que é importante que seja assim. Então a gente começa já a entender o pano de fundo do anticristo. Surgiria dentro da igreja, ofenderia a Deus se colocando no lugar do próprio Deus. Temos a pergunta de número 2 do estudo, e a pergunta é essa daqui: como o Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? Ok, agora a gente vai finalmente chegar no assunto acerca da besta que surge do mar. E ela tem uma relação com o anticristo. A gente vai rapidamente para o intervalo. Na sequência, a gente vai responder de onde surgiu, o que é o mar, quais as características dessa besta, o poder apóstata também. Tudo isso, mais informações, é bem rapidinho. Daqui 2 minutos a gente volta aqui no programa Escola Bíblica. Até já. E de volta aqui no programa Escola Bíblica, tem acompanhado com a gente aqui o raciocínio de hoje, o estudo lógico da Palavra de Deus. É claro que todos nós estamos aprendendo, eu junto com você aqui. E a gente tem que ter essa humildade, o coração aberto para entendermos que é Deus quem nos revela, Ele que nos ensina. Certo momento Ele revelou em João, na ilha de Pátimos, muito tempo atrás. Na semana passada nós estudamos que Deus ainda usa profetas nos dias de hoje, Deus tem se revelado. E agora chegou o momento da gente chegar num ponto muito importante da Palavra de Deus, que mexe com as pessoas, e para isso você tem que ter o seu coração aberto, disposto a entender que, do mesmo modo que Deus usa instituições, pessoas, nações, homens, mulheres, líderes, políticos, não importa, o inimigo de Deus também usa. E é esse o conflito que nós estamos vivendo hoje, para o domínio da nossa mente, do nosso coração e da humanidade também. Nós vamos aqui com a pergunta número 2 que surgiu, nós perguntamos no bloco anterior, eu volto a ela e diz o seguinte: como o Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? E aqui a gente começa a ler então o verso que identifica exatamente as características dessa besta que sobe do mar. E o texto é de Apocalipse 13, verso 1 e 2, diz assim: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, tinha pés como um de urso e a boca como de leão.
O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você percebeu que esse texto, ele apresenta vários pontos. E nessa noite a gente vai tentar destrinchar um pouquinho esses pontos, essas características da besta que sobe do mar, para nós entendermos biblicamente, de fato, a que ou quem representa a besta que sobe do mar. Não se esqueça de uma coisa, você que está chegando agora nesses últimos estudos, nós sempre temos como base algo muito importante. A história, o relato histórico é a forma como nós interpretamos o Apocalipse. E a gente vai até o Antigo Testamento, nós entendemos algumas palavras do Antigo Testamento e transportamos para o Apocalipse. E nós vamos então aqui, o que representa a besta que sobe do mar. Na Bíblia, quando a gente vai até Daniel, capítulo 7, verso 17, nós não vamos ler, mas diz assim que quando a gente fala sobre a besta, na Bíblia é um símbolo de poder político. Então vai memorizando, vai guardando aí no seu coração. Quando a gente fala de besta, a besta que sobe do mar, é um poder político, ok? Daniel 7, verso 17, ele traz essa interpretação. E nós vamos aqui então a Daniel 7,17, vamos passando, de onde veio esta besta que nós lemos. Olha o que diz, essa besta sai da água ou do mar, que representa as condições sociais e políticas tempestuosas. Daniel 7, versos 2 e 3, mas também representa um lugar povoado, Apocalipse 17, verso 15. Então a gente vê que Daniel e Apocalipse eles têm uma relação. São homens diferentes, em contextos diferentes, em períodos da história diferentes, mas a mensagem de um complementa a mensagem do outro. E a gente começa a entender uma coisa interessante aqui. A besta que sobe do mar. Uma besta, um poder político, que sobe do mar, que nasce no meio do povo, no meio das pessoas, mar, multidões, pessoas, povos. A gente começa a entender essa interpretação. E de onde a gente tira isso? Já apresentamos em programas anteriores, a própria Bíblia apresenta os significados proféticos no Antigo Testamento. Vamos em frente aqui. Apocalipse 13, verso 1 a 3, nós já lemos. E tem um primeiro ponto que vale a pena a gente entender aqui. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, cada uma delas sobre o chifre. Em cada cabeça o nome de blasfêmia. Nós mencionamos aqui algo bem interessante, que as 7 cabeças, nós já fizemos um estudo anterior, elas representam as 7 nações ou 7 períodos da história em que houve perseguição sobre o povo de Deus. Está lembrado? Já falei isso semana passada e retrasada. O primeiro povo que atacou o povo de Deus, os egípcios. Depois, os assírios. Depois, os babilônios. Lembra? O povo de Deus foi preso por Babilônia, foi cativo no Egito pelos assírios. Depois, os medo-persas. Depois, a Grécia. Depois, Roma, política, quis imprimir no povo uma falsa adoração e, por fim, Roma religiosa. Então, quando a gente pega essa besta e percebe que ela sai do meio do povo, é um poder político que sai do meio do povo, 7 cabeças representam exatamente, ela é a somatória de todos os governos que tentaram destruir o povo de Deus. E os 10 chifres? Eu já mencionei por alto aqui também. Se nós vamos até Daniel, o livro de Daniel, nós não vamos ter tempo de explorar muito isso, mas os 10 chifres na cabeça dessas 7 cabeças, né? Eles representam exatamente o período após Roma, o poder romano, onde na Europa Roma se divide em várias nações. Vale a pena você estudar um pouquinho de história, pesquisar na internet, em bons livros, e você vai perceber que após o domínio de Roma, Roma nação, surgiram então outras nações que também foram contrárias ao cristianismo, a Jesus. Eu mencionei tempos atrás quais eram essas nações.
Os francos, os visigodos, ostrogodos, que são nações hoje que se transformaram em alguns países da Europa, né? Os francos se tornaram na França, os germanos, Alemanha e por aí vai. São nações contrárias ao cristianismo. E a gente começa a entender que a besta que surge do mar, ela representa nações que foram contrárias ao povo de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Mas vamos em frente aqui, entendendo mais esse texto. Por que 10 chifres e 7 cabeças? Eu falei aqui, né? E confirmando isso, Daniel 7, 24 e Apocalipse 17, 9 a 11. Se você quiser aí anotar, fazer uma anotação em casa, fica à vontade. Apocalipse 13 fala então que essa besta era semelhante a um leopardo. Tinha pés de urso e boca de leão. Está vendo grifado ali, leão? Quase no finalzinho do texto. O que isso tem a ver? Qual a relação disso com os dias de hoje? Vou mencionar rapidamente para você. O leão, com 2 asas, se a gente vai até o livro de Daniel, Daniel 7, verso 4, representa Babilônia. Babilônia reinou de 605 a 539. E qual foi a principal característica do povo babilônico com relação a enfrentar o povo de Deus? Acompanhe comigo aqui mais uma vez na tela. Babilônia teve arrogância, o rei Nabucodonosor achou que era superior a qualquer outro homem, superior ao próprio Deus, e a pretensão e orgulho. Primeira característica de Babilônia, pretensão, orgulho e arrogância. O leão do Apocalipse representa o leão de Daniel, que é o reino de Babilônia. Nós vamos em frente para entendermos agora o segundo personagem aqui, o segundo animal. E esse segundo animal, você pode ver comigo na tela, é o urso. O urso. Se a gente sai de Apocalipse e vai até Daniel, a gente entende o seguinte, que Daniel, capítulo 7, verso 5, fala sobre um urso com 3 costelas na boca, que representou o período medo-persa, que perseguiu o povo de Deus. E qual o simbolismo, o significado? A paganização da religião. O culto de adoração no dia do sol, uma cópia do que aconteceria na Pérsia em relação ao mitraísmo, adoração e veneração ao solis victus, ao dia do sol, ao domingo. E o texto que nós lemos de Apocalipse falando sobre a besta que surge do mar, fala sobre um terceiro animal. E é esse terceiro animal, leopardo. Se nós vamos até Daniel, a gente sai de Apocalipse e vai até Daniel, nós vemos que o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, em Apocalipse fala um pouco diferente, representa a Grécia, que fala exatamente sobre a característica da Grécia naquela época, perseguindo os cristãos, idolatria e veneração a imagens e invocação de santos. 3 nações. E por fim, após essas 3 nações, surge Roma. Roma tem a característica de todas as outras nações que perseguiram a Deus. E eu quero trazer para você o resumo desse texto que nós lemos aqui sobre a besta que surge do mar. E olha o que diz. A besta que surgiria do meio do cristianismo é um poder político. Então, o resumo do nosso estudo de hoje. Surgiria no meio de um lugar povoado. Seria mais um poder para perseguir o povo de Deus ao longo da história. Era semelhante a 3 animais que são a somatória do orgulho, do paganismo e da idolatria. Esse poder recebeu trono e autoridade. Qual é o poder religioso hoje? Que existe o paganismo, idolatria, perseguiu o povo de Deus e hoje tem a autoridade nas mãos. Você sabe qual é? Eu vou deixar de fundo uma imagem para você. E amanhã a gente vai se aprofundar mais sobre esse tema tão desafiador. E vão ser cada vez mais claros para você, abrindo o nosso coração. Pode dar um destaque na imagem de fundo? Essa é a maior representação de hoje, do estudo de hoje.
Que Deus te abençoe e eu deixo com você o nosso desafio antes da oração. Fique atento ao anticristo e suas falsas doutrinas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, porque entendemos um pouco mais a Tua palavra hoje. Mude o nosso coração e nos ajude a entendermos qual o Teu propósito para a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus e por Ele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.